E aí pessoal, aqui é o Snow e hoje estamos vindo com mais um vídeo de lado obscuro. E hoje será um episódio perdido de Bob Esponja, que se chama Patrick Leg, ou a perna do Patrick. Além disso, hoje será 2 contos em vez de um. Vai ser sobre o mesmo tema, então eu decidi juntar os dois. Então pessoal, hoje vai ser um vídeo muito longo. A primeira história que eu irei contar é sobre o episódio perdido. Estava navegando na internet há alguns anos atrás, procurando episódios antigos de Bob Esponja. Então, depois de passar por vários vídeos de má qualidade em sites estrangeiros e outros sites inundados com anúncios, deparei-me com um site não oficial que havia episódios completos grátis. Ok, a qualidade não era muito boa, mas era melhor do que todos os sites em que eu já havia procurado. Porém, na parte inferior da página havia um link que dizia Episódio perdido de Bob Esponja. Sendo o idiota que sou, eu cliquei nele. Eu estava entediado o suficiente para clicar no vídeo e assisti-lo. Porém, para minha surpresa, acabei me esquecendo completamente sobre a procura de episódios antigos. O episódio tinha qualidade baixa, e o episódio em si já tinha sido basicamente esquecido pelos escritores. Como todos os episódios, este começou com a canção tema. O título do episódio dizia Perna do Patrick, com as letras em forma de bolhas. A primeira coisa que não parecia certa era que após o título a transição ao invés de bolhas era apenas um borrão para o início do episódio. Ele começou como um episódio de Bob Esponja inofensivo, com Bob Esponja e Patrick assistindo ao pôr do sol. Mas então Patrick decide ir surfar na areia, e nisso Bob Esponja concorda e eles o fazem. Até aí, um episódio muito normal. Patrick então tenta fazer algum tipo de manobra com a sua prancha, mas fracassa. Como resultado, Patrick cai e quebra a perna, e Bob Esponja vai atrás dele para ver se ele está bem. Durante esta cena, ao invés de uma música temática havaiana, uma música muito mais séria e de suspense toca. Além disso, Patrick soltava gritos muito mais dolorosos e desesperados do que ele normalmente faria, o suficiente para que eu pudesse sentir a dor. Bom, tirando a abertura e a música desta cena, o episódio prossegue como qualquer outro episódio comum. A próxima cena acontece no hospital, onde o médico diz ao Patrick que ele precisa ficar em uma cadeira de rodas por um tempo. Enquanto eles saem de lá, Bob Esponja está empurrando Patrick em uma cadeira de rodas, quando eles se deparam com algumas garotas. As garotas começam a falar com Patrick por causa das suas pernas e perguntam se elas podem assinar o seu gesso. Enquanto se afastam junto com o Patrick, deixando Bob Esponja sozinho. Até agora está tudo indo como um episódio normal. Eu não me lembro muito bem do que aconteceu durante o episódio depois desta parte, então vou pular algumas cenas. Esta é a parte onde tudo fica assustador.
Mais tarde, naquela noite, Bob Esponja bate à porta de Patrick. Nesta cena, o cenário está mais realista do que o habitual. No entanto, tentei ignorá-los. Quando Patrick abre a porta, Bob Esponja diz a ele que ele está proibido de ver essas garotas e que nunca mais poderá vê-las. Patrick fica furioso, e eu quero dizer furioso mesmo. Ele nunca ficará daquele jeito em nenhum dos outros episódios. Esta era uma raiva muito mais realista. Logo em seguida, ele diz que odeia Bob Esponja. As garotas então saem de lá com medo. Foi aí que eu comecei a me sentir perturbado por este episódio. Bob Esponja em seguida grita com uma voz assustadora algo do tipo: "Ah é? Bem, enquanto você me odiar, eu irei fazer isso." E então começa a bater violentamente na perna quebrada de Patrick com uma pedra. Depois disso, a tela muda para estática por uma fração de segundo e corta para uma cena em que Bob Esponja e Patrick estão desculpando por alguma coisa durante o dia, exceto que o forro da animação e as vozes não se encaixam e estavam bem atrasados. A animação nesta cena é muito pobre, como se ficasse se repetindo e continuava por uns 4 ou 5 minutos. Fiquei muito assustado, mas de qualquer maneira queria ver como o episódio terminaria. A tela então fica preta por 1 minuto ou 2, e depois corta para uma cena de um outro episódio, em que o Patrick está com o Jeffrey em um vagão de trem e diz: "Vamos, Jeffrey." E a tela fica preta novamente, desta vez por apenas cerca de 30 segundos. Porém, o que veio em seguida foi demais para mim. A tela corta para uma cena onde Patrick corta e abre o estômago de Bob Esponja com um pedaço de coral quebrado. Muito sangue jorrando em uma animação de desenho, enquanto olha para a tela com os olhos dilatados de sangue. Sua boca não se move, mas você pode ouvi-lo dizer baixinho: "Eu sabia que esse dia chegaria." Com uma voz ecoando. Eu não estava acreditando do que eu estava vendo. O que diabos era aquilo? O mais assustador, porém, é que você também podia ouvir o Bob Esponja rindo baixinho por algum motivo. Isso me deu muito medo. A cena prossegue por 3 minutos, mas nada pode ser ouvido além de estática, que vai aumentando cada vez mais até ficar insuportavelmente alto. Em seguida, os créditos normais aparecem, mas com uma imagem muito fraca da última cena ainda sendo mostrada no fundo, e com aquela música de suspense da cena anterior tocando. Meu Deus, isso vai ficar na minha mente para sempre. O logotipo da Unidade Plankton também não é mostrado no final, diferente dos outros episódios. Depois que o vídeo terminou, a página travou, então eu tive que atualizá-la, mas ela não estava mais disponível. Eu não conseguia mais encontrar o site, até mesmo quando eu procurei Patrick Leg no Google, mas nada apareceu. Esse foi o episódio perdido de Bob Esponja. E agora vamos para um lado negro de Bob Esponja. Ouvi dizerem que Stephen Hillenburg baseou os 7 personagens principais nos 7 pecados capitais. Eu não pude deixar de ser muito fascinado por isso. Finalmente acho que eu descobri qual personagem é cada um. Primeiro, preguiça. O pecado da preguiça ou falta de vontade para agir, obviamente este é o Patrick. Ele vive debaixo de uma pedra o tempo todo e realmente não faz nada.
Na verdade, no episódio O Grande Fracassado Cor-de-Rosa da segunda temporada, ele ganhou um prêmio por não fazer absolutamente nada durante mais tempo. Segundo, ira. A ira se envolve em sentimentos de ódio e raiva, que é o Lula Molusco. Lula Molusco odeia sua vida, odeia principalmente o Bob Esponja, e é basicamente zangado com todo mundo o tempo todo. Terceiro, avareza. Obviamente é o Sr. Siriquejo. É ganancioso e louco por dinheiro. Como o velho Siriquejo não poderia representar a avareza? Ele até cantou sobre o poder da cobiça em A Venda da quarta temporada. Quarto, inveja, que é o Plâncton. Tem inveja do Sr. Siriquejo porque o Siri Cascudo é um sucesso enquanto o balde de lixo é um fracasso. Sua inveja leva-o a tentar roubar a fórmula secreta do Siri Cascudo toda vez. Quinto, gula, que é o Gary. Eu acho esse aqui realmente muito engraçado. Você já percebeu a piada recorrente no desenho onde eles dizem: não se esqueça de alimentar o Gary, ou que o Bob Esponja diz: eu tenho que ir dar comida pro Gary. Gary até mesmo fugiu de casa naquele episódio em que o Bob Esponja se esqueceu de alimentá-lo. A gula normalmente se refere ao excesso de comida, então eu suponho que esse se encaixe muito bem nele. Sexto, soberba. Sandy tem um excesso de orgulho em que ela é e de onde vem. Ela se orgulha do fato de que veio do Texas e gosta de ter certeza com que todo mundo saiba disso. Ela também se orgulha muito do fato de ser um mamífero e uma criatura da Terra, como foi mostrado no episódio Pressão da segunda temporada, onde ela tenta provar que criaturas terrestres são melhores do que as criaturas marinhas. Sétimo, luxúria, que é o Bob Esponja. Ok, eu sei o que você está pensando. Parece um pouco estranho e curioso no começo, mas eu pensei muito para chegar a essa conclusão. E não foi à toa. Luxúria, em uma definição mais correta, significa amor excessivo dos outros. Eu acho que isso se encaixa melhor no Bob Esponja. Ele mostra seu amor excessivo pelos outros com uma forma exagerada de fazer o bem e ajudar as pessoas. Se alguma coisa é realmente verdade sobre o Bob Esponja, é que ele ama todos ao redor, mesmo que eles não exatamente retornem todo o seu amor. Certo, pessoal, este foi o vídeo de hoje. Se gostaram, clique em gostar. E se quer ver mais vídeos, clique em inscrever-se. Esperem novos vídeos de Lado Obscuro. E até a próxima.